Pelo meu conhecimento do que é necessário para se criar uma célula, tudo tem que acontecer na mesma hora. Não pode acontecer uma parte por vez, porque tudo trabalha junto em um loop causal. O mais alto nível de organização transcende as partes. A organização espacial na célula exige que as moléculas estejam no lugar certo na hora certa. O DNA é copiado para o RNA. A polimerase que faz a cópia precisa encontrar o lugar certo no DNA para começar a copiar. O RNA precisa se ligar de alguma forma aos ribossomos, que precisam estar em um lugar específico, e então as proteínas criadas precisam ir a um outro lugar específico. Isto é muita coisa para ser explicada pelo acaso. A probabilidade de eles estarem no mesmo espaço ao mesmo tempo se torna mais do que inimaginável. E a probabilidade deles estarem cercados por uma membrana, assim como uma célula, é basicamente impossível. Tirando o acaso da questão, a busca por uma explicação materialista viável seguiu em várias direções. As teorias incluem superfícies de argila com rachaduras, para onde as moléculas orgânicas poderiam ser atraídas e aninhadas em cadeias de ácidos nucleicos e aminoácidos. Fontes hidrotermais no fundo do mar, que expeliam componentes químicos de caldeirões subaquáticos aquecidos a centenas de graus. E oceanos primordiais cheios de RNA. Uma molécula versátil capaz de armazenar e replicar informação genética, teoricamente sem a ajuda do DNA ou de proteínas. Propostas como essas causaram um interesse considerável. Mesmo assim, todas encaram o mesmo obstáculo que derrubou o acaso: a transformação de componentes sem vida nas biomoléculas complexas da vida. Esse problema fica evidente na hipótese do mundo de RNA. O mundo de RNA é a ideia de que é possível juntar nucleotídeos suficientes para criar uma cadeia longo o suficiente para se autocopiar e, depois de se copiar, fazer a mesma coisa novamente. Os pesquisadores da origem da vida supõem que a primeira vida era composta de nada além de RNA e podia, de alguma forma, criar um mundo mais complexo, onde há proteína e DNA. Ninguém sabe como isso aconteceria. Desde a apresentação do mundo de RNA, a aceitação da teoria aumentou, apesar das várias limitações, inclusive a durabilidade da molécula. Se você apenas olhar para uma molécula de RNA, ela parece se desintegrar. Trabalhar com RNA é extremamente difícil, porque ele é muito delicado. Ele foi criado para ser um depósito temporário de informação. E, em consequência da sua delicadeza, é muito improvável que ele seja útil como algum tipo de ponto de partida para a existência da vida. Então, o RNA não pode preceder a primeira célula porque precisa estar dentro de um ambiente celular para ficar estável, para ser copiado e para ser útil. Hoje em dia, moléculas de RNA são criadas em condições de laboratório. Para muitos bioquímicos, essas cadeias sintéticas de ácidos nucleicos são pelo menos uma confirmação parcial de que a evolução química criou a vida na Terra primordial. Para criar RNA no laboratório, você precisa limpar as superfícies, limpar as pipetas, usar luvas especiais e deixá-lo coberto. E depois torcer para não haver contaminação, porque se houver, o RNA já era. Depois, você precisa resolver o problema do sequenciamento. Então, você precisa de cientistas trabalhando duro para sequenciar o RNA, tentar combinações diferentes e encontrar uma que possa se copiar. Depois, você precisa ter uma cadeia complicada de RNA, que consiga funcionar como a herança e como a enzima no sistema. E as maiores mentes do mundo estão trabalhando nisso, mas ainda não conseguiram resolver o problema. Refletindo sobre a origem da vida e as implicações do RNA sintético, o químico Robert Shapiro observou: a falha nesse tipo de pesquisa não é a química. A falha é a lógica de que o controle experimental de um laboratório moderno
estaria disponível na Terra primordial.